Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, professor Rocal, professor Rocal, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª Sessão Ordinária, em 27 de março de 2019. Presidência do senhor vereador Rocal, segundo secretário. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tereza Berger, Leonel Brizola, Raimon, Paulo Pinheiro, Ítalo Ciba, Fernando Ilha, Jaida Mendes Gomes, Jimmy Pereira, Marcelo Ciliano, Babá, Rafael Luiz Freitas, Tarcísio Mota e Rocal, 13. Assume a presidência o senhor vereador Rocal, segundo secretário, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Marcelo Siciliano a convite. A sessão é encerrada às 16h03. Aprovada a ata, passa-se a primeira parte do grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhora Presidente de Trabalhos, vereadora Tânia Bastos, senhores vereadores, funcionários da Casa, estamos aqui em mais uma sessão que quase que não ocorre. Quase que a sessão não ocorre. Não sei o que está acontecendo na Casa, mas parece que tinha uma extraordinária para chegar aí. Vai chegar, então, em outro horário, pelo menos, né? Estamos aqui todos tentando entender o que está acontecendo, tentando saber o que vai acontecer, mas já aconteceu de manhã uma audiência pública. A normalidade da Casa, de manhã, pelo menos tivemos uma audiência pública sobre a saúde. E aí, lamentavelmente, mais uma vez, assistimos à demonstração numérica e à demonstração técnica da enorme crise que enfrenta o prefeito Crivella nesse momento. A enorme, a grave situação econômica que ele tem muita participação nisso, na gravidade dessa situação. Nós tivemos aqui hoje 2 audiências públicas, uma audiência pública com o secretário de Fazenda e outra com a Secretaria de Saúde, representada pelo subsecretário, doutor Alexandre Campos. O que nós assistimos aí hoje? Qual foi o filme passado aqui hoje? Inicialmente ouvimos um risonho e alegre secretário de Fazenda, que nos disse, nos provou e nos mostrou com documentos, que o ano de 2018, que ele vinha aqui hoje prestar contas do último quadrimestre de 2018, que o ano de 2018, a arrecadação da prefeitura melhorou, que o prefeito tentou chegar aos pés do ex-prefeito César Maia, não conseguiu arrecadar tanto, mas o prefeito disse que arrecadou mais. O secretário de Fazenda mostrou aqui os dados. Aumentou a arrecadação em 2 bilhões e 700, 2018 em relação a 2017. Ou seja, é evidente que ainda não é a solução resolvida, porque a crise não acabou. É evidente que de 16 para 17, a queda de arrecadação foi de mais de 3 bilhões de reais. Ele agora recupera 2.700. O que a gente esperava depois de ouvir o secretário de Fazenda falar? Bom, se realmente o prefeito conseguiu ter um sucesso melhorando a arrecadação, vamos ver como é que ele vai gastar esse dinheiro. E aí, logo após, tivemos uma outra audiência pública para termos nova decepção com a maneira de gastar recursos no governo atual. O que nós assistimos hoje? Foi arrancado quase que a fórceps ali para as palavras do secretário de Saúde. O que ele deixou bem claro? Vejam só,
O orçamento aprovado pela Prefeitura, pela Câmara Municipal, solicitado pela Prefeitura para 2018, para a saúde, era de 5,8 bilhões de reais. 5,8 bilhões de reais era o orçamento que a Prefeitura achou que a saúde poderia gastar. Terminado o ano, o que se assistiu? Que o prefeito da cidade retirou recursos da saúde no valor de 900 milhões de reais. Ou seja, uma saúde que não tem condições de funcionar, com uma crise brutal, com falta de pessoal, falta de compra de insumos, falta de manutenção predial, falta de manutenção de equipamentos quebrados. O que a gente viu? A gente descobre que o prefeito, mesmo tendo arrecadado mais 2 bilhões e 700, retirou da saúde, tirou do orçamento que tinha sido aprovado, 900 milhões de reais. Bom, aí pensa o seguinte, te retirou porque provavelmente não precisava gastar tudo isso. A seguir vemos que não. Por quê? Porque além dos 900 milhões que ele tirou, a Secretaria de Saúde vira o ano com uma dívida que vai ter que ser utilizado o recurso do orçamento de 19, com uma dívida de 300 milhões de reais. Ou seja, tanto era necessário um orçamento maior que, no final do ano, os cortes que o prefeito fez fizeram com que a Secretaria de Saúde virasse o ano devendo 300 milhões para o ano seguinte. E 19 a situação é mais trágica ainda. Já ao acender das luzes, o prefeito Crivella já tirou 411 milhões da saúde. Portanto, não precisa ir longe para entender a crise. Não precisa ir longe para entender porque não está dando certo a saúde do Rio de Janeiro. Primeiro, porque você tem uma enorme dificuldade para cumprir o que é necessário. Os orçamentos da saúde, é só olhar a demonstração técnica, vem caindo ano após ano, o que se gasta em saúde é menor. O que seria assustador, porque todos nós imaginamos que esses recursos seriam maiores. Portanto, senhores, o que nós assistimos hoje, e aí vem todos os resultados, queda no atendimento das policlínicas, queda no atendimento dos hospitais especializados, demissões, fechamento de mais de 180 equipes de saúde da família, demissões de mais de 500 servidores, profissionais de saúde, principalmente agentes comunitários. E aí a gente encontra qual é o resultado disso para a população. É só ir ao local. Por exemplo, nós discutimos anteontem aqui a tuberculose, vimos que a Rocinha teve um avanço bastante importante no tratamento da tuberculose, na diminuição da incidência da mortalidade. Quem foram os responsáveis? Quais foram os responsáveis por isso? Os principais responsáveis são os profissionais de saúde, principalmente aquele profissional que trabalha diretamente com a pessoa, com o cidadão, que é o agente comunitário da saúde. O agente comunitário tem uma função essencial no tratamento da tuberculose. Ele leva o remédio na casa do paciente todo dia e assiste o paciente tomar o remédio. O que aconteceu na Rocinha, onde melhorou o atendimento, simplesmente por causa do trabalho da saúde da família? A prefeitura resolveu demitir só numa equipe da Rocinha 10 agentes comunitários de saúde. Portanto, meus amigos, quando a gente discute aqui e briga, que está discutindo as coisas do governo, quando nós nos postamos aqui os dias anteriores, contrários à mudança da legislação desta casa, contrários à mudança, à adequação da legislação da lei orgânica do município à Constituição Estadual, nós somos absolutamente favoráveis a isso. Achamos que a legislação, que a lei orgânica tem que mudar. É preciso mudar e se transformar em algo semelhante à Constituição Estadual. Mas não agora. Mudar agora, claramente, é casuísmo. Claramente o intuito exclusivo de mudar agora é imediatamente apresentar o pedido de impeachment do prefeito e fazer eleições indiretas. O impeachment também quero. Até já tentamos. Nosso partido já tentou por 2 vezes. Acho que o prefeito chegou no máximo da sua atuação. Mas não é mudar a legislação que a gente pode fazer isso. Se esses vereadores, que até pouco tempo atrás eram amigos do prefeito Eduardo Paes, passaram a ser amigos do prefeito Crivella, e agora passam de um dia para o outro,
surpreendente, a inimigos do prefeito Crivella, tem alguma coisa errada nessa mudança rápida de personalidade dessas pessoas. Eu acho que nós precisamos entender, se os vereadores acham que é preciso tirar o prefeito Crivella, que eles apresentem o pedido de impeachment. Tenho certeza que teríamos hoje os votos necessários. Acho importante fazer isso. Eu seria o primeiro a votar um pedido de impeachment do prefeito Crivella nesse momento. Mas não mudando a legislação para que o próximo prefeito fosse escolhido pelos 51 vereadores dessa casa. Isto absolutamente não é correto, não é uma maneira de se resolver o problema grave que a cidade do Rio de Janeiro está enfrentando, que é a administração calamitosa do prefeito Marcelo Crivella. Muito obrigado. Espero que a gente não leve essa casa para o precipício, para um buraco maior ainda do que ela já está quase entrando. Muito obrigado. Obrigada, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Eliseu Kessler, que dispõe de 10 minutos. Senhoras e senhores vereadores, boa tarde. Senhora presidente. O que me traz à tribuna hoje é para falar sobre um evento de grande importância que acontecerá no ano de 2020, que é o Congresso Mundial de Arquitetura. E eu, como profissional da área, não poderia me ficar de fora, ficar de lado à mercê de uma tamanho importante evento que vai acontecer nesse período. E ela será realizada pela União Internacional de Arquitetos do país, do mundo. Trata-se do 27º Congresso Mundial de Comunicação da UIA, União Internacional de Arquitetos. A UIA é uma organização internacional sediada em Paris, na França, e que foi criada na Suíça em 1948, no final da Segunda Guerra Mundial, objetivando unir e representar os arquitetos de todo o mundo, sob uma perspectiva intercultural, multiétnica e multiarquitetônica, bem como ser o órgão federativo das organizações nacionais dos arquitetos pelo mundo. E, no nosso caso brasileiro, o IAB, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil. A UIA atualmente agrega organizações profissionais de 124 países e territórios que representam mais de 3.200.000 arquitetos em todo o mundo. Não somos poucos. É reconhecida como a única organização mundial de arquitetura pelas agências de Organização das Nações Unidas, a ONU, incluindo aí a Unesco, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, entre outras organizações geopolíticas. Ela realiza seus congressos de 3 em 3 anos ao redor do mundo, sempre em países escolhidos previamente por critérios absolutamente técnicos. Para mim, enquanto arquiteto e parlamentar carioca, sendo o único representante da minha classe nesta Casa de Leis, é um privilégio, é uma honra poder conclamar a todos os vereadores e vereadoras a participarem deste momento singular, que é uma oportunidade única para que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro se integre, participe e aproveite os debates e eventos correlatos que acontecerão durante o Congresso e que certamente produzirão inovações e soluções para os inúmeros problemas urbanos ao redor do mundo. Afinal, nós, vereadores, sempre somos agentes ativos na implementação das leis e diretrizes urbanísticas da nossa cidade. Não apenas como elaboradores, mas também como fiscalizadores dessas ações que tanto impactam a vida dos cidadãos cariocas. Esta é realmente uma oportunidade valiosíssima, volto a afirmar, porque nesses 71 anos de existência, a UIA nunca realizou um congresso no Brasil. E em toda a América Latina, a última vez foi no México em 1979, há exatos 40 anos atrás. Além disso, todas as demais capitais do Brasil, de relevância histórica e arquitetônica, o Rio de Janeiro, para nossa alegria, foi a cidade escolhida
Afinal, mesmo com todos os problemas, o Rio de Janeiro ainda é o retrato do Brasil no mundo. Somos uma referência arquitetônica pelo simples fato de termos sido a capital da colônia, do Império e da República. Por isso, agregamos os mais variados estilos arquitetônicos, desde o colonial até o modernismo, passando pelo ecletismo, o Art Nouveau e outros tantos, sempre sintonizada neste século de sua existência, com os momentos históricos e as transformações sociais e urbanas do Brasil e de todo o mundo. E mais, para este congresso, a UIA introduziu também o título de Capital Mundial da Arquitetura para as cidades que, a partir de agora, vierem a sediar seu congresso mundial. Então, o Rio de Janeiro, com este título, passa a ser a primeira capital mundial de arquitetura reconhecida pela Unesco, a agência da ONU para a Educação e a Ciência. Lembrando que o Rio de Janeiro ainda é reconhecido por ter recebido outros títulos pela Unesco, tais como o título de primeira paisagem cultural urbana, declarada Patrimônio Mundial Cultural, a paisagem carioca, além do patrimônio arqueológico do Cais do Valongo. Paralelamente ao Congresso Mundial de Arquitetura, que ocorrerá na semana de 19 a 24 de julho de 2020, a UIA também irá promover o primeiro Fórum de Cidades da Capital Mundial de Arquitetura, cuja agenda seguirá a agenda do Congresso e receberá os prefeitos das 5 últimas cidades que sediaram o evento: Seul, na Coreia, Durban, África do Sul, Tóquio, Japão, Turim, na Itália e Istambul, na Turquia, além de nosso prefeito e do prefeito da cidade sede, Copenhague, e demais autoridades envolvidas na realização do fórum. A organização do evento inicia-se já neste ano de 2019, com diversos eventos preparatórios, palestras, debates, concursos, envolvendo os profissionais, estudantes de arquitetura e a sociedade em geral, a serem realizados em todo o país. Para finalizar, quero discorrer um pouco sobre o tema geral que dá o nome a esse 27º Congresso de Arquitetos. Todos os mundos, um só mundo, Arquitetura 21. Todos os mundos. São muitos os mundos urbanos que, em sua diversidade e complexidade, exigem dos arquitetos urbanistas, gestores e legisladores um olhar específico e cauteloso nas ações de planejamento, projeto e da construção que impactam diretamente a vida das pessoas no mundo. E aí, ressalto e repito que no nosso papel, enquanto legisladores e fiscalizadores, é fundamental nesse processo. Um só mundo, porque todos vivemos a mesma era. Um só mundo integrado pelas novas tecnologias, pela velocidade das informações e também pelos impactos econômicos, políticos e sociais desta nova ordem mundial. E as cidades que refletem tudo isso podem conter as soluções para este intricado mundo, através de modos diversificados de intervenção urbana, cultural e ambiental, para que as cidades se tornem mais humanas, aprendendo com sua história para aprender as necessidades das próximas gerações. Arquitetura 21. São os desafios das novas arquiteturas para o século 21, das arquiteturas da pobreza e da riqueza que convivem lado a lado, dia a dia, do espaço público, de interação e integração das arquiteturas monofuncionais e multifuncionais, das novas cidades e velhas cidades, no mesmo espaço urbano. Assim sendo, pretendo ir me aprofundando na discussão desses temas que serão debatidos à medida que os eventos preparatórios forem ocorrendo, neste ano que antecede a realização do Congresso. Procurarei trazer aqui os detalhes dos preparativos e conclamo mais uma vez que a Câmara Municipal se integre a este evento e tenha a oportunidade de dar sua contribuição às discussões sobre o futuro de nossa cidade, no que diz respeito ao seu desenvolvimento urbano, social, ambiental e cultural. Eu quero deixar aqui registrado, o arquiteto, as grandes cidades, pequenas cidades, cidades de pequenos portes, elas são planejadas, ruas, lotes, terrenos, quadras, todas elas, no mundo inteiro, elas são idealizadas e projetadas por arquitetos. O arquiteto é o grande planejador,
é o grande idealizador dos espaços onde eles não existem. Brasília, por exemplo, nossa capital federal, ela foi planejada em forma de um avião, seu corpo central e as duas asas. Então, Brasília foi projetada por um grande arquiteto, idealizada pensando na forma de um avião. E muitas arquiteturas nos dias de hoje, elas são pensadas ou pelas diversidades das suas criações, dos seus grandes nomes, dos seus grandes arquitetos. E nós acreditamos muito também na nova geração, nos arquitetos que estão se formando, porque vêm com ideias brilhantes, ideias que vêm dar formosura e beleza às cidades do mundo inteiro. Então é um orgulho muito grande o Rio de Janeiro sediar este grande congresso internacional. Para nós, capital, é assim de uma importância tamanha para a nossa nação e para principalmente o estado e a capital do Rio de Janeiro, porque nós estaremos recebendo nomes famosos do mundo todo que estarão aqui discutindo as novas tendências arquitetônicas, os projetos existentes, os projetos passados, mas que, acima de tudo, estarão discutindo um mundo melhor através da arquitetura. Quero deixar aqui o meu registro em ser um parlamentar desta casa, arquiteto, e que tem um grande prazer em se envolver neste evento que estará acontecendo em julho de 2020, e eu quero participar ativamente da elaboração do Congresso. Estou recebendo hoje no meu gabinete a comissão organizadora do Congresso Mundial de Arquitetura. Eu vou subir agora para estar com eles, porque o Legislativo precisa participar, precisa discutir, precisa se envolver e precisa estar inteirado de tudo aquilo que vai acontecer num momento tão importante quanto esse. Meu muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Bom, senhora presidente, senhores vereadores, está presente o vereador Eliseu Kessler, e aqueles que estão nos ouvindo de seus gabinetes, senhoras e senhores. Eu acho que ninguém desconfia que nós estamos vivendo um momento talvez dos mais complexos e mais graves da vida política da nossa cidade. Eu quero me manifestar de forma muito clara em relação a essa questão, para que não paire dúvidas a respeito do meu comportamento, da minha conduta, que eu historicamente sempre fiz uma questão muito clara, né, de preservar. Aliás, eu acho que a única coisa que eu tenho de valor efetivamente na minha trajetória de vida pública é o meu caráter, a minha honra, né, a minha conduta moral, ética, de princípios, evidente, baseada nas minhas crenças, nas minhas convicções, nos meus ideais, admitindo, aceitando, né, como já disse em diversas outras oportunidades, né, que os meus colegas eleitos pela população, da mesma forma que eu fui, tenham as suas opiniões, as suas divergências, e que a gente possa, como sempre feito, de forma democrática, decidir através do voto como é que as coisas caminham, seja do ponto de vista, né, do voto nos projetos de lei apresentados, seja, né, nos momentos de mais gravidade, como nós estamos atravessando nesse momento. Eu quero dizer que há 2 dias veio à ordem do dia, e sem dúvida de forma intempestiva, um projeto de emenda à lei orgânica, em que se apresentou uma emenda sugerindo que nós antecipássemos de 1 ano para 2 anos, como prevê a Constituição Federal e como prevê a Constituição Estadual, a possibilidade de que, uma vez o afastamento do prefeito se concretize, o
Poder Legislativo possa, enfim, decidir e escolher o futuro prefeito. É evidente que, numa situação... Bom, em primeiro lugar, é preciso analisar do ponto de vista institucional como é que essa coisa deve funcionar, ou não. Se nós estivéssemos, né, tratando dessa questão, ferindo a Constituição Federal, ferindo a Constituição do Estado, não é? Criando um ambiente que fosse peculiar, né, para atender a uma realidade específica, seria preocupante. Não é o caso, né? Na verdade, aliás, eu sou um dos poucos, junto com o vereador Jorge Felipe, que estávamos presentes aqui quando da votação da lei orgânica do município, e não me lembrava sequer o motivo de ter votado pela possibilidade de, uma vez votado o impeachment do presidente, do vice, ou na existência do vice, por conta, no caso específico que nós estamos vivendo, do falecimento do vice-prefeito, o prazo para que a eleição fosse indireta fosse de 1 ano. Eu até nem não me lembrava por que nós tínhamos admitido isso aqui, mas, enfim, recorrendo aos autos, especialmente que levou a essa decisão, eu acabei observando que nós seguimos a Constituição estadual da época, porque quando foi votada a Constituição estadual, contrariando a Constituição Federal, se estabeleceu que a possibilidade de mudança por via indireta seria de 1 ano, anterior à eleição. Depois, a própria Assembleia Legislativa, e sem nenhum motivo que justificasse, do ponto de vista, bom, vamos modificar para atender a uma realidade específica, porque há um governador com risco de ser levado a um impeachment, e o ideal seria que a Assembleia modificasse a legislação para que os deputados estaduais pudessem indicar indiretamente, mas por considerar, né, a similaridade com a Constituição Federal, isso é uma emenda estadual de número 53, para aqueles que quiserem verificar, a Constituição estadual foi ajustada à Constituição Federal, que eu acho que nós deveríamos, inclusive, à época, termos feito também aqui no município do Rio de Janeiro. Mas vida que segue, o prefeito, no início do seu mandato, agindo como normalmente age a maioria dos integrantes do Poder Executivo, constituiu, né, uma base de apoio na Câmara de Vereadores, e mesmo, independente da base de apoio, eu diria que talvez os principais projetos que foram votados aqui, no sentido de tirar a cidade da situação mais crítica em que ela se encontrava, haja vista que nós, no ano de 2017, num orçamento de 30 bilhões, recebemos apenas a receita efetiva da Prefeitura foi de 5 bilhões e 100 milhões, nós votamos, eu pelo menos votei, enfim, vários, não fazia parte da base de apoio do prefeito, como não faço até hoje, mas votei projetos extremamente antipopulares, né, a tendência majoritária da população, como a revisão da planta de valores do IPTU, o aumento de 2% para 3% do ITBI, entre outras matérias, como empréstimos, né, mais-valia, mais-valerá. Aliás, mais-valerá, eu tenho uma crítica contundente em relação a essa questão, mas nós votamos porque, né, a política tem alguma coisa de real, né, tem algumas coisas que são concretas e que servem não é para o prefeito A, B ou C, é que servem para qualquer prefeito. Né? Aliás, um dos problemas que a esquerda paga um preço extremamente elevado é que muitas vezes faz um discurso e quando chega na prática
tenta fazer uma prática diferente do discurso, porque a prática nos exige conhecer a realidade e trabalhar com a realidade da forma que ela existe concretamente. Nós estamos vendo isso agora, inclusive, em relação ao governo federal. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a realidade, é o concreto, é o dia a dia. Então, quando houve essa sintonia entre o discurso e a prática, a população começa a imaginar o seguinte: bom, os governantes falam de uma forma quando estão em campanha. É o caso, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, que discursava com seu filho contrário à reforma da Previdência, inclusive usando os argumentos da Maria Lúcia Fatorelli, que diz que não há déficit na Previdência. E agora chega à presidência, ele apresenta um projeto muito mais radical do que o projeto do Temer para reformar a Previdência, que ele dizia há um ano atrás que era um crime contra a população porque não havia déficit na Previdência. Esse tipo de contradição é que leva a população a chegar à conclusão de que os homens públicos, que os representantes do povo não têm coerência, e nos leva ao desgaste que temos observado. Enquanto o prefeito teve maioria aqui, mesmo discordando muitas vezes do prefeito, criticando e tal, eu sempre reconheci que ele fez o que todos fazem. Eu, como parlamentarista, acho até que deveria ser de forma diferente. O parlamento deveria conduzir o processo político e o próprio executivo, quando houvesse, não se conseguisse constituir maioria, que se desfizesse e se constituísse um novo parlamento para que a maioria pudesse ser sempre sólida e dar estabilidade e governança, objetivamente por uma série de fatores. No meu caso pessoal, imagino que não foi nem de ordem política, econômica, até porque a Prefeitura vem se recuperando economicamente nos últimos anos, com a parceria e com o apoio da Câmara, mas foi certamente por ordem política. Eu fico imaginando, o prefeito não consegue dar 39 mil votos ao seu filho, e ele tinha um foco, uma prioridade muito grande em relação a essa questão, e passa a ter o entendimento de que os vereadores que lhe dão apoio não são os vereadores que, no momento que ele precisa para eleger seu filho, e que eventualmente amanhã, para eleger ele próprio na sua reeleição, devam, enfim, começar a ser gradativamente afastados do poder. Isso gera uma situação de crise, gera uma situação de descontentamento grande, e o prefeito claramente perde a sua maioria na Câmara. Ao perder a sua maioria na Câmara, lhe resta duas alternativas: ou dar um passo atrás e tentar recompor a sua maioria, e aí num preço político e econômico muito maior, ou resolver enfrentar através da mídia, etc. e tal. Hoje em dia, dos fakes, etc. e tal, ele tem uma rede de TV que pertence ao seu tio, que lhe dá voz. Aliás, dá voz não apenas a ele, mas dá voz até a elementos da oposição, a vereadores da oposição, quando esses vereadores votam, eventualmente, de acordo com o prefeito. Então, numa situação como essa, nós precisamos decidir, e decidir se a gente ajusta a lei orgânica para a possibilidade de afastamento ou não. Eu entendo perfeitamente o comportamento de alguns colegas, especialmente do PSOL, que entendem que isso seria um casuísmo, e que, sendo um casuísmo, enfim, eventualmente poderia se voltar contra uma gestão do próprio PSOL ou de um outro partido aliado no futuro. Isso faz parte do jogo político. Eu usei como argumento, na última vez que fiz a fala aqui, que a política não é o ideal. A política não se trabalha com idealismo, a política não se trabalha com... A política se trabalha com a realidade, com o concreto, com o dia a dia. O que hoje é um fato e são condições objetivas, amanhã deixam de existir. Até poderia fazer a citação de um mestre, talvez o principal mestre da esquerda, quando lá no segundo parágrafo do manifesto ele diz que os homens fazem a sua própria história, mas não como gostariam de fazer, mas de acordo com as circunstâncias que o envolvem num determinado momento histórico.
Essa é uma citação que eu faço questão, porque quando eu usei esse argumento aqui da vez passada, fui contestado carinhosa e respeitosamente pelo vereador Tarcísio Mota, a quem eu tenho maior carinho, respeito e vou continuar a ter. Mas hoje, quando conversava de forma respeitosa com o vereador Paulo Pinheiro lá fora, né, o vereador Renato Cinco, não sei se entorpecido, não sei se numa situação, né, fora de si, foi extremamente grosseiro, agressivo, né, como ele costuma ser. Então, quero dizer o seguinte, a partir de hoje, vou continuar tratando, né, divergindo, concordando, defendendo o meu ponto de vista, votando de acordo com a minha consciência, mas respeitando profundamente os companheiros do PSOL, mas não respeito esse tipo de comportamento que o vereador Renato Cinco teve comigo, tá certo? Não respeito, não aceito, e vou dizer mais uma coisa que eu já disse em todos os momentos, tá? Eu sou homem suficiente para topar qualquer parada, né? Então, gritinho, com esse gritinho de achar que, por exemplo, né, vereador não tem, enfim, tem sempre aqui um grupo enorme de seguranças que vai se comportar daquela forma, né? Isso comigo não funciona, tá? Se quiser tratar com respeito, vai ser tratado com respeito qualquer vereador, qualquer um vai ser tratado com respeito. E nós vamos dialogar, ninguém precisa ser convencido do que eu acredito, nem eu, né, me considero dono da verdade de convencer a ninguém daquilo que eu acredito, né? Mas me trate com respeito, né? Me trate do jeito que eu trato todo mundo, senão o tratamento vai ser no mesmo nível do tratamento, né, que me foi dado por qualquer outro dos colegas, qualquer vereadores. Quero dizer, para finalizar, me desculpe, se tiver outro inscrito, eu termino logo, que eu já disse aqui que não votaria qualquer projeto de impedimento do prefeito. Eu só votaria projeto de impedimento do prefeito caso ele tivesse consistência legal e tivesse consistência política. Eu não estou aqui me posicionando contrário, ainda que eu ache esse governo um desastre completo e absoluto. Quem tiver alguma dúvida, né, dê uma caminhada aqui na Rua Uruguaiana, dê uma caminhada na Rua Rio Branco, vai em qualquer hospital do município, em qualquer posto de saúde do município, em qualquer escola, vai em qualquer lugar. Bom, poderia-se pensar, né, foi o que eu ouvi o vereador dizer, bom, mas vai se tirar eventualmente um prefeito e vai se colocar uma outra figura que a gente não... Né? Bom, então a questão é quem sai, quem entra, né? Aí a gente vai discutir quem sai, quem entra. Eu estou tentando discutir o seguinte, nesse momento, né, se há uma incompatibilidade que inviabiliza o processo político, né, da cidade, pela incompatibilidade entre o prefeito e a grande maioria dos vereadores, né? E que a situação já é caótica. Com essa inviabilidade, a situação se torna ainda mais caótica, né? Sendo que a população é que paga o preço cada vez maior da inviabilidade do funcionamento da cidade e dos seus poderes, da harmonia entre seus poderes, né? Quem virá, eu sinceramente não sei quem virá. Aí eu acho que é uma outra discussão. É uma discussão que nós temos que ter equilibradamente para entender quem virá. E aí todos vão, né, colocar o seu... Né? Quero dizer, inclusive, o seguinte, eu estou, se eventualmente tiver que votar novamente, votarei da mesma forma que já votei, porque eu acho que conjunturalmente, né, levando em conta a frase que eu citei aqui, nós não fazemos a história de acordo com as nossas idealizações, com as nossas convicções, mas de acordo com as circunstâncias, né, o que o momento hoje define como sendo, né, de uma determinada forma, amanhã pode definir de uma forma diferente. E nós perdemos a oportunidade, né, de tomarmos uma decisão que eu acho correta que seja tomada nesse momento. Bom, quem vai ser amanhã, vamos discutir. Né? Vamos ver como é que a gente vai fazer, quem vai ser e tal. Eu acho até que existem algumas insinuações assim, que como se tivesse alguma pretensão de minha parte em ser, né, uma espécie de grande articulador de qualquer coisa. Quero dizer, né, eu já disse aqui que uma das coisas que eu tenho como critério absoluto é a minha palavra. Então eu estou dando a minha palavra que eu não tenho nenhuma articulação para que seja A, B, C, Y ou Z.
Eu hoje até admitiria alguém que não pensasse exatamente como eu, mas que tivesse capacidade de gestão e fosse capaz de constituir uma maioria aqui que levasse em conta todos os partidos políticos, inclusive os partidos políticos de oposição. É nessa perspectiva que eu trabalho, é nessa perspectiva que eu vou seguir e é dentro disso que eu vou votar, respeitando, como eu disse, todos os meus colegas, desde que me respeitem também. Muito obrigado. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, a sessão fica suspensa até às 15h40, está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não há orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa da ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja retirada da pauta da ordem do dia o projeto de decreto legislativo número 146 de 2019, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Alejandro Bittar, cônsul-geral do Líbano no Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Esgotado. Senhor presidente. Esgotado o tempo do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela Senhor ordem. presidente. Pela ordem. Nobre Presidente, vereador César Maia. é comunicação de liderança. Comunicação de liderança. No dia 24 de março, senhor presidente, na Folha de São Paulo, o economista Marcos Lisboa, que é diretor do INSPER de São Paulo, escreveu um texto que me pareceu muito importante para se entender melhor essa conjuntura, que ele chamou: a janela pode se fechar, Planalto parece dar um passo para frente e 2 para trás. Enfim, senhor presidente, pediria que desse como lido e registrasse no Diário Oficial. A presidência acolhe a solicitação de Vossa Excelência. Pela ordem, vereador Renato Cinco. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma saudação à memória do estudante Edson Luiz, assassinado pelo regime empresarial militar de 1964, no dia 28 de março de 1968. Hoje, portanto, fazendo 51 anos do assassinato do estudante Edson Luiz. Hoje também, como é tradição do movimento estudantil brasileiro, ocorrerão manifestações do movimento estudantil em todo o país, inclusive aqui na nossa cidade, manifestações em defesa da escola pública, gratuita, laica, democrática, e também manifestações que, ao lembrar da memória do Edson Luiz, lembram da nossa permanente luta para que um dia a gente possa chamar esse país de democracia. E eu também aproveito a oportunidade para pedir verificação de quórum. Tendo sido solicitado verificação de quórum pelo nobre vereador Renato Cinco, a presidência solicita que os senhores vereadores tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. 2 senhores vereadores. 3. Espera aí. Só apenas um simples vereador. 7 senhores vereadores. Segunda bancada. 2 senhores vereadores. Terceira bancada. 1 senhor vereador. Quarta bancada. Nenhum senhor vereador. Mesa 1.
Presentes, 11 senhores vereadores. Não há quórum para continuar os trabalhos. A presidência, antes de encerrá-la, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira. Está encerrada a sessão.